O voto pela urna eletrônica está completando 25 anos. Nós já tivemos eleição para presidente com a urna eletrônica, para governador, para senador, vereador, etc. E agora voltou mais uma vez a discussão sobre a segurança da urna eletrônica. É segura ou não é segura? Está se criando um discurso de que não é segura. Porém, o ministro Barroso, que é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, disse que nunca foi comprovado qualquer fraude realmente nas urnas eletrônicas. Por que essa insistência, deputado? O deputado Felipe Barros, ele é o relator da PEC do voto auditável. Eles não gostam que fala que é voto impresso, do voto auditável. Por que esse tema retornou mais uma vez? Porque recentemente não, em 2009 o Supremo disse que era inconstitucional. O que precisa mudar para que isso aconteça? E por que vocês resolveram retomar isso? Cláudio, boa pergunta. Em primeiro lugar, só para a gente esclarecer para quem estiver nos assistindo, quando a gente fala em voto auditável, e eu como relator da PEC 135 tenho que esclarecer isso, em nenhum momento a gente diz, em nenhum momento a gente prega a volta ao modelo que era no passado. Aquele negócio de cédula, lembra as fraudes que aconteciam no passado, aquela apuração demorada. Até porque ia ter que derrubar mais árvore da Amazônia, que é um tema complicado, né? Exatamente. Então, em nenhum momento a gente defende, e a PEC não fala sobre isso. O que se defende, e a PEC fala sobre a evolução das urnas de primeira geração para as urnas de segunda geração, que são urnas eletrônicas que imprimem um comprovante de voto, a qual o eleitor não tem contato físico, apenas contato visual, de modo a conferir se aquilo que ele votou de fato efetivamente foi computado. Mas, colocado esse primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, esse é um debate que há 20 anos ele é travado no Congresso Nacional. Eu fiz um estudo na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, solicitei todas as discussões que já foram travadas no Congresso Nacional sobre isso. A gente percebe, aliás, que é um assunto, é um tema que esteve mais presente na esquerda do que na direita. Sim, até o Ciro Gomes e o próprio PT e o Roberto Requião já pediram que houvesse o tal do voto impresso, né? Mais segurança, segundo eles. O primeiro projeto de lei, inclusive, foi do Roberto Requião, Sim. que esteve presente na comissão especial, deu ali a sua palestra, teve as suas palavras ali na comissão especial da PEC 135. Então, é algo que sempre o Congresso Nacional discutiu. O Congresso Nacional já votou 2 vezes essa questão. Nas 2 vezes, uma delas, o TSE disse que não poderia implementar, logo em seguida o próprio Congresso Nacional mudou a lei. E na outra, o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional. Então, estamos mais uma vez discutindo esse assunto agora numa proposta de emenda à Constituição. É possível que essa mudança ocorra até outubro? Porque senão não dá para ser na próxima eleição. Sim, é possível. É claro que assim, depende da vontade política do Congresso Nacional. Eu vou apresentar o meu relatório à Câmara dos Deputados, vou submeter esse relatório ao plenário, e aí depende dos 503 deputados e dos 81 senadores. E se entenderem pela aprovação, certamente pela concretização, nem que seja gradualmente, para as eleições já do ano que vem. O presidente Bolsonaro, ele volta e meia, ele traz esse assunto, tá? Na última eleição, inclusive, ele disse que houve fraude, mas sempre do jeito dele, sem apresentar qualquer prova que houve fraude. Dessa vez ele está dizendo que se ele não ganhar a eleição é porque teve fraude. Não é um discurso mais para ir condicionando as pessoas para arrumar um argumento caso ele seja derrotado na eleição? Eu acho que não, Cláudio. Mas assim, eu entendo quando, por exemplo, o próprio Tribunal Superior Eleitoral diz que não há provas de que houve fraude. De fato, não há provas de que houve fraude. Até porque as urnas são inauditáveis. Mas o presidente do TSE, o Barroso, disse que são auditáveis. Na prática, não são. E é importante a gente dizer que esse é um debate eminentemente técnico-científico. Mas por que ele disse que é e vocês dizem que não? Quem que está certo? Ele é o presidente do tribunal? Exatamente. Esse é um dado curioso.
Porque os juristas, e eu sou formado em Direito, os advogados, e o ministro Luiz Roberto Barroso é um jurista, eles defendem as urnas eletrônicas e entendem que as urnas são auditáveis. A comunidade acadêmica, a comunidade científica que estudam as urnas eletrônicas, a comunidade científica que estuda a tecnologia da informação, é pacífica no seguinte sentido: as urnas já foram encontradas vulnerabilidades nelas e, portanto, não são 100% seguras. Então nós temos aí uma dualidade. Enquanto parte dos advogados, encabeçados obviamente pelo ministro Luiz Roberto Barroso, afirmam que as urnas são seguras e auditáveis, a comunidade científica da área afirma que não. Eu particularmente acho que se os caras conseguem invadir o Pentágono, devem conseguir também fuçar isso daí, mas enfim. O ministro disse dias atrás que, se for o caso, se for aprovada essa PEC, obviamente o Tribunal Superior Eleitoral vai acatar. Mas ele considera um baita retrocesso. É um retrocesso? Não é um retrocesso. É importante a gente fazer essa diferenciação das categorizações das urnas, né? Então, a comunidade científica, a doutrina sobre a segurança das urnas, distribuem as urnas em 3 categorias: as urnas de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. No Brasil nós temos as urnas de primeira geração. Nós votamos em urnas de primeira geração, que são as urnas em que nós votamos e não há a possibilidade de comprovação daquilo que se votou. Não há uma impressão do voto. Não há aquilo que a doutrina chama de independência do software. O que significa isso? Instrumentos de averiguar se aquilo que se aquilo que nós eleitores votamos, de fato foi computado, e esses instrumentos têm que ser auferidos de maneira independentemente do software que está dentro da urna. Essas são as urnas de primeira geração. As urnas de segunda geração são as urnas em que há impressão do voto, e essa impressão do voto faz com que os eleitores, os tribunais eleitorais, enfim, possam auferir se aquilo que eles votaram foi efetivamente computado de maneira independente do software que está dentro da urna. Essas são as urnas de segunda geração, que estão na Argentina, no Paraguai e em grande parte dos países democráticos. E nós temos as urnas de terceira geração, que aí são muito mais evoluídas, como por exemplo nos países como a Suécia, em que muitos eleitores, através de tokens de certificação digital, votam de suas próprias casas. Nós estamos ainda nas urnas de primeira geração. O que a PEC 135 está propondo é evoluirmos da urna de primeira geração para a urna de segunda geração. Esse voto impresso, ele não vai, o eleitor ele não vai ter acesso a ele não vai poder tocar. Não. Né? Mas ele não pode, de repente, fotografar esse resultado? Em tese sim, como hoje já pode. Hoje o eleitor, infelizmente, já pode entrar com um celular, como a gente vê muitos fazendo, e fotografar a urna e filmar o seu voto, o que o TSE proíbe e é crime eleitoral. Isso, mas isso não pode, por exemplo, favorecer fraude eleitoral ou a venda de voto? Esse é um dos pontos, mas esse é um dos pontos que também já acontece no sistema eleitoral atual. Né? Então, aquilo que eles colocam como um ponto de crítica, caso seja implementado o voto impresso, é algo que já acontece hoje. O que eu vejo como uma solução é aumentar a fiscalização, de modo que as pessoas talvez não entrem com o celular dentro das cabines indevassáveis, o que o próprio TSE já em resoluções disciplina. Infelizmente as pessoas descumprem já hoje. Vamos um exercício aqui de sacanagem. Vamos lá. O cara lá entra para votar. Sim. Ele vai apertar o número que ele quer votar, vem o voto impresso, aí ele diz o seguinte, fala assim, olha, tá errado, eu votei outro número. E ele estando mentindo, ele estando normal, o que ele votou e o que apresenta no voto impresso, na impressão do voto. Mas ele alega que houve uma diferença. Como é que faz? Excelente pergunta, porque essa de fato foi uma preocupação minha, e é uma preocupação. O próprio Tribunal Superior Eleitoral coloca isso como um problema, e quando eles me colocaram isso eu fiquei pensando, falei, de fato isso é um problema, porque tem doido para tudo nesse mundo, né? Exato. E se tem um doido por cidade no nosso país que queira atrapalhar as eleições, você já causa um caos no nosso país. Então, conversando com os próprios técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, quando da última aprovação do voto impresso,
o TSE criou um protótipo de urna eletrônica com a impressora. E para superar esse problema, o que eles fizeram, que o TSE desenvolveu? Você só confirma o voto, ou só confirmaria o voto, depois de confirmar se aquilo que foi impresso efetivamente foi aquilo que você votou. Você poderia, inclusive, corrigir o voto. Se você disser, não, isso que saiu aqui, que imprimiu, não foi aquilo que eu votei. Você clica para votar de novo, né, para corrigir, e aquela cédula que foi impressa cairia numa outra urna que seria descartada. Né? Então, essa questão, esse problema que foi colocado, já foi solucionado pelos próprios técnicos do TSE lá atrás. Outra coisa, as urnas atuais, elas foram criadas por um grupo que até recentemente estava ainda trabalhando lá. E volta e meia pinta alguma informação de que, olha, os caras estão ganhando muito dinheiro, está esquisito, porque por isso eles não querem mudanças. Isso vocês estão enfrentando esse tipo de lobby também? Olha, não, porque a gente nós, na Comissão Especial nós não somos uma CPI, né? Nós não temos o poder de investigação, e eu fiz questão de, desde o primeiro momento, dizer isso. Né? Eu quero pensar daqui para frente, não aquilo que aconteceu no passado. Então nós não temos o poder de investigar aquilo que ficou para trás, e sim de pensar o Brasil daqui para frente. Mas a gente percebe de fato uma resistência dos técnicos do TSE em implementar essa evolução das urnas eletrônicas. Vocês chegaram a fazer uma pesquisa, ou existe uma pesquisa com o eleitor para saber se ele quer o voto auditável ou se ele prefere deixar do jeito que está? Temos duas recentes pesquisas. Uma do Datafolha. O Datafolha fez uma pesquisa que eu considero inadequada, mas, assim, para dizer aqui, serve como um parâmetro. Né? Eu falo que foi inadequada porque... Pessoal de direita que agora começar a dizer que o Datafolha está fazendo boas pesquisas, chega a arrepiar aqui. Fala, ué, o que está pegando? Mas eu digo que foi inadequada porque a pergunta do Datafolha foi o seguinte: se a gente preferia, a pessoa que estava sendo questionada preferia a urna eletrônica ou a volta ao sistema que era no passado. Então é inadequado, porque ninguém está falando para voltar aquilo que era no passado. Mas mesmo assim, se a gente pega o resultado dessa pesquisa do Datafolha, eu não me lembro exatamente os números, mas a maior parte diz, numa outra pergunta, que não confia nas urnas eletrônicas. Nessa pergunta, se prefere a urna eletrônica ou a volta ao sistema do passado, claro que todo mundo prefere a urna eletrônica. Sim. E uma pesquisa de um instituto que eu não me lembro o nome agora, diz que 60% da população brasileira não confia nas urnas eletrônicas. Certo. Outra coisa, o custo dessa operação, caso se opte pela urna com o voto auditável, o voto impresso, vai custar em torno de 2,5 bilhões, calcula aí o Tribunal Superior Eleitoral. Tem esse dinheiro e de onde que ele vem? Essa questão do custo, eu prefiro falar em investimento, porque na verdade nós estamos falando da democracia. E se existe desconfiança de qualquer brasileiro que seja acerca do nosso sistema eleitoral, é necessário que haja uma pacificação sobre o nosso sistema eleitoral. Então não é gasto, é investimento. E mesmo que seja 2 bi, o que nós não temos certeza, e eu pedi um estudo do Tribunal de Contas sobre isso, porque o TSE fala que é 2 bi. E agora o TSE mesmo já disse que é 2 bi em 10 anos. A Câmara dos Deputados diz que é 200 milhões, não 2 bi. Então tem uma diferença enorme. Então nós solicitamos esses estudos, essas análises, para saber exatamente quanto é. Mas o fato é que, qual é o preço da democracia? Não é possível falar em preço de democracia. Então, independente do valor, eu considero que é um investimento. Vamos supor que não se passe o voto impresso, continue do jeito que está, o ano que vem tem eleição, e Jair Messias perca a eleição. Ele aceita? Você é um cara próximo a ele. Ele aceita, vai para casa fazer outra coisa ou vai ficar esperneando igual fez o Trump? Eu vou convidar ele para vir para o Paraná para ser o nosso futuro prefeito da cidade de Londrina. Rapaz, sério mesmo? Com a sua ajuda ainda. Ah, não, melhor não. Com a minha ajuda é melhor não. Mas você não respondeu direito. Você acha que ele aceitaria o resultado das urnas? O presidente é um democrata, Cláudio. Tem certeza? Porque às vezes eu não percebo isso muito nele. Tenho certeza absoluta. Ele é um democrata. E é claro que
parte das pessoas tem essa desconfiança em relação ao nosso sistema eleitoral, o que é legítimo numa democracia. Né? O ministro Barroso tem feito essa defesa veemente das urnas eletrônicas, mas acontece que numa democracia essa defesa veemente não funciona. Numa democracia, a democracia não é religião. Numa religião as pessoas exercitam sua fé. E na fé as pessoas não necessariamente precisam ver para acreditar. Né? Agora numa democracia não. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, o presidente é um democrata. Agora, qualquer indício de fraude tem que ser apurado. Com certeza. Deputado, muito obrigado por você estar presente aqui no nosso lugar da fala, um lugar extremamente democrático, às vezes não muito, mas muito produtivo nos debates. É bacana a gente conseguir falar com todas as vertentes, falar um pouquinho sobre os vários assuntos, principalmente esses que afetam a vida do brasileiro. Muito obrigado e foi um prazer. Prazer foi meu, Cláudio. Sempre um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu sou seu fã. Você sabe disso. Com esta mentira a gente vai encerrando. E se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se no canal e, por favor, aperte o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima. Valeu. Valeu.